Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, e em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade reina na minha vontade. Em continuação da leitura do Evangelho como me foi revelado de Maria Valtorta. Purificação de Ana e oferecimento de Maria, a menina perfeita para o reino dos céus. 28 de agosto de 1944. Em Jerusalém, vejo Joaquim e Ana com Zacarias e Isabel saírem juntos de uma casa, certamente de parentes ou amigos, e dirigirem-se ao templo, onde vão para a cerimônia da purificação. Ana tem nos braços a menina toda envolta em poeiros, tendo sido antes enrolada com um amplo tecido de lã mais leve, que deve ser macio e quente. Com que cuidado e amor leva a sua filhinha, levantando de vez em quando a beirada do pano fino e quente para ver se Maria respira bem, e depois cobre-a bem de novo, para protegê-la do ar gelado deste dia sereno, embora de pleno inverno. Isabel tem alguns pacotes nas mãos. Joaquim puxa com uma corda 2 cordeiros grandes e muito brancos, que já são mais carneiros que cordeiros. Zacarias não leva nada. Ele está muito bonito em sua veste de linho, que um pesado manto de lã, também branco, deixa entrever. Um Zacarias muito mais jovem do que aquele visto no tempo do nascimento do Batista. Em plena virilidade, como também Isabel é agora uma mulher madura, mas ainda de aparência jovem. Todas as vezes que Ana olha a menina, ela também se inclina extasiada sobre o rostinho adormecido, muito bonita com o vestido azul que tende ao violeta escuro, com um véu que lhe cobre a cabeça, descendo depois sobre os ombros e sobre o manto mais escuro que o vestido. Joaquim e Ana, enfim, estão realmente esplêndidos em suas vestes de festa. Ao contrário do seu costume, ele não está com sua túnica marrom escuro, mas com uma longa veste de um vermelho bem escuro, diríamos um vermelho de fundo, e as franjas colocadas em seu manto são muito novas e bonitas. Na cabeça, ele tem também uma espécie de véu retangular, cingido com uma tira de couro. Sua roupa é toda nova e fina. Ana, ela não se veste de escuro hoje. Está com um vestido amarelo muito claro, quase da cor do marfim velho, ajustado à cintura, ao pescoço e aos pulsos, por meio de um cinturão que parece ser de prata e ouro. A sua cabeça está coberta com um véu muito leve, que parece adamascado, e está presa à fronte por uma lâmina delgada e preciosa. Ao pescoço, um colar de filigrana e nos pulsos braceletes. Parece uma rainha, também pela dignidade com que caminha com sua veste. Em especial, o manto amarelo claro, com galões formando um bordado muito bonito, tom sobre tom. Parece-me estar te vendo no dia em que foste a noiva. Eu era pouco mais que uma menina, mas lembro-me ainda como estavas bonita e feliz, diz Isabel. Mas hoje estou ainda mais. Quis pôr a mesma roupa daquele dia para a cerimônia de hoje. Eu aguardei sempre para este dia. Já não esperava mais poder usá-la para esta festa. O Senhor te amou muito, diz Isabel com um suspiro. É por isso que eu lhe dou a coisa que eu mais amo, esta minha flor. Como farás para arrancá-la do seio quando chegar a hora? Recordando-me que eu não a tinha e a recebi de Deus, estarei sempre mais feliz agora do que antes. Quando pensar que ela estará no templo, direi a mim mesma:
Reza junto ao tabernáculo, ora ao Deus de Israel, também por sua mãe, e ficarei em paz. E ainda maior paz terei ao dizer, ela é toda sua. Quando estes dois velhos felizes que a receberam do céu não estiverem mais em vida, ele, o Eterno, lhe será eternamente Pai. Podes crer, eu tenho disso a firme convicção, esta pequenina não é nossa. Nada mais eu podia fazer. Foi ele que a colocou em meu ventre. Este dom divino para enxugar o meu pranto, confortar as nossas esperanças e atender às nossas orações. Por isso ela é sua. Nós somos somente os felizes guardiães dela, e por isso Deus seja bendito. Chego até os muros do templo. Enquanto vos dirigis para a porta de Nicanor, eu vou avisar o sacerdote. Depois eu virei também, diz Zacarias, desaparecendo atrás de um arco que dá para um grande pátio rodeado de pórticos. A comitiva continua a encaminhar-se pelos sucessivos terraços, porque, não sei se já o disse, o recinto do templo não está sobre um terreno plano, mas vai se elevando por degraus sucessivos sempre mais altos. A cada lance pode-se chegar por escadarias, e em cada lance há pátios, pórticos e portais muito bem trabalhados de mármore, bronze e ouro. Antes de chegarem ao lugar combinado, eles param e vão tirar dos pacotes as coisas que tinham levado, ou seja, pães cozidos de formato achatado e de pouca espessura, feitos com muita gordura, um pouco de farinha branca, 2 pombas em uma pequena gaiola de vime e grandes moedas de prata, certas patacas tão pesadas, que por sorte não havia bolsos naquele tempo, pois não resistiriam. Eis a bonita porta de Nicanor, um trabalho bem acabado de entalhe, feito de pesado bronze com lâminas de prata. Lá já se encontra Zacarias ao lado de um sacerdote esplendidamente vestido de linho. Ana recebe a aspersão de uma água, que eu suponho seja água lustral, e depois recebe a ordem de aproximar-se do altar do sacrifício. A menina não está mais em seus braços, Isabel carrega, estando ainda do outro lado da porta. Joaquim, por sua vez, entra atrás de sua mulher, puxando um pobre cordeiro bolindo. Faço como na purificação de Maria, fecho os olhos para não ver degolações como esta. Agora Ana está purificada. Zacarias diz em voz baixa algumas palavras a um colega, o qual concorda sorrindo. Depois aproxima-se do grupo, que já se reuniu de novo, congratulando-se com a mãe e o pai dela, sua alegria e pela fidelidade às promessas feitas, recebendo o segundo cordeiro, a farinha e os pães cozidos. Então esta filha está sendo consagrada ao Senhor, que a sua bênção esteja com ela e convosco. Eis Ana que chega. Ela será uma de suas mestras. É Ana de Fanuel, da tribo de Assé. Vem, mulher, esta pequenina é oferecida ao templo em hóstia de louvor. E tu serás sua mestra, submissa a ti. Ela crescerá na santidade. Ana de Fanuel, já com os cabelos todos brancos, acaricia a menina que acabou de acordar e olha com seus olhos inocentes e espantados toda aquela brancura e todo aquele ouro que a luz do sol faz brilhar. A cerimônia deve ter acabado. Não vi nenhum rito especial para a oferta de Maria. Talvez fosse suficiente dizê-lo ao sacerdote e, sobretudo, que o dissessem a Deus no lugar sagrado. Eu gostaria de fazer a oferta ao templo e ir depois àquele lugar onde vi aquela luz no ano passado. Vão assim para lá, acompanhados por Ana de Fanuel, mas não entram no templo propriamente dito. Compreende-se que, tratando-se de mulheres e de uma menina, não chegaram até o lugar ao qual Maria chegou, quando veio oferecer o seu filho. Mas bem perto da porta toda aberta, olham para o interior meio escuro,
De onde estão vindo doces cantos de meninas, e de onde vem o brilho de lâmpadas preciosas, que espalham uma luz de ouro sobre dois canteiros de cabecinhas cobertas com véus brancos, dois verdadeiros canteiros de lírios. Daqui a 3 anos tu também estarás lá, meu lírio, promete Ana Maria, que olha como que fascinada para o interior do templo, sorrindo ao lento canto. Parece até que ela compreende, diz Ana de Fanuel. É uma linda menina, será querida por mim, como se fizesse parte de minhas entranhas. Assim eu te prometo, ó mãe, se a idade me permitir. Sim, que poderás, mulher, diz Zacarias. Tu a receberás entre as meninas consagradas. Eu também estarei lá. Quero estar lá naquele dia para dizer a ela que reze por nós desde o primeiro momento. E olha para sua mulher que compreende suspirando. A cerimônia terminou e Ana de Fanuel se retira, enquanto os outros saem do templo conversando entre si. Ouça a voz de Joaquim que diz: eu teria dado até todos os meus cordeiros, não só os 2 melhores, em troca desta alegria para dar louvor a Deus. Nada mais vejo. Jesus diz: Salomão faz a sabedoria dizer: quem é criança, venha a mim. Na verdade, é da fortaleza e dos muros de sua cidade que a eterna sabedoria dizia à eterna menina: venha a mim, ansiava por vê-la. Mais tarde, o filho desta puríssima menina dirá: deixai vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino dos céus. E quem não se tornar semelhante a eles, não terá parte no meu reino. As vozes se perseguem, e enquanto a voz do céu grita, a pequena Maria: vem a mim. A voz do homem pensa em sua mãe ao dizê-lo: vinde a mim, se souberdes ser pequeninos. Dou-vos um modelo em minha mãe. Eis a perfeita criança, do coração de pomba, simples e puro. Eis aquela que os anos e os contatos do mundo não conseguem embrutecer pela barbárie de um espírito corrompido, tortuoso, mentiroso, porque ela não quer este espírito. Vinde a mim olhando para Maria. Tu que a estás vendo, diz-me, o seu olhar de criança é muito diferente do olhar com que a viste aos pés da cruz, na alegria do Pentecostes. Na hora em que suas pálpebras desceram sobre seus olhos de gazela para o seu último sono. Não. Aqui está o olhar incerto e espantado da criança, mais tarde será o olhar espantado e verecundo da anunciada, mais tarde ainda, o olhar feliz da mãe de Belém, depois o olhar da adoradora da minha primeira e sublime discípula. Depois ainda o olhar dilacerado da atormentada do Gólgota, depois o olhar radiante da ressurreição em Pentecostes, e por fim o olhar velado do sono estático da última visão. Mas seja que se abra às primeiras vistas, seja que se feche cansado sobre a última luz. Depois de ter visto tanta alegria e tanto horror, o olho é sereno, puro, plácido, nesga, de céu que brilha sempre de modo igual, sobre a fronte de Maria. Ira, mentira, soberba, luxúria, ódio, curiosidade, nunca o sujam com suas nuvens de fumaça. É o olho que olha para Deus com amor, tanto quanto chora como quando ri. Por amor de Deus, acaricia e perdoa, tudo suportando. Por amor ao seu Deus, se torna inatacável aos assaltos do mal, que muitas vezes se serve dos olhos para penetrar no coração. O olhar puro, repousante, benevolente, que tem os puros, os santos, os enamorados de Deus. Eu disse: a luz do teu corpo são os teus olhos. Se os olhos são puros, todo o teu corpo estará iluminado. Mas se os olhos são turvos, toda a tua pessoa estará em trevas. Os santos tiveram esse olho que é luz para o espírito e salvação para a carne. Porque como Maria, durante toda a sua vida não olharam senão para Deus. Ao contrário, eles sempre se lembraram de Deus. Explicarei a ti, pequena voz, qual é o sentido desta minha palavra. A pequena Maria
Com Ana e Joaquim em seus lábios já está a sabedoria do filho. 29 de agosto de 1944. Ainda vejo Ana desde ontem à tarde que a estou vendo assim. Ela está sentada no começo da sombra da parreira, atenta a um trabalho de costura. Está toda vestida de uma cor cinzento-areia, com um vestido muito simples e solto, talvez por causa do grande calor que deve estar fazendo. No fim da parreira, podem-se ver-se os ceifadores que estão cortando o feno. Mas ainda não deve ser o feno de maio, porque a uva já está para colorir-se de ouro e uma macieira grande já vem mostrando seus frutos. Entre as folhas escuras que vão se tornando da cor de uma cera lustrosa, amarela e vermelha. Além disso, o campo de cereais é agora um restolho sobre o qual ondulam leves as chamazinhas de papoulas e se levantam rígidas e serenas, as flores de lis raiadas como uma estrela e azuis como o céu do oriente. Da parreira sombria vem vindo, à frente uma Maria pequenina, mas já andando, ligeira e independente. Seu passo é curto, mas seguro, e suas sandalinhas já não tropeçam nas pequenas pedras. Tem já um esboço do seu doce passo, levemente ondulante de pomba, e ela está parecendo mesmo uma pombinha em seu vestidinho de linho, que desce até os tornozelos. Um vestidinho bem cômodo, franzindo no pescoço por um cordãozinho azul celeste, e com manguinhas curtas que deixam ver os antebraços rosados e gorduchos. Com os seus cabelinhos que parecem de seda e de um loiro mel, não muito encaracolados, mas formado ondas suaves que terminam em um gracioso cacho, com seus olhinhos cor do céu e o doce rostinho levemente rosado e sorridente. Ela parece um pequeno anjo. Até o ventinho leve que lhe vai entrando pelas mangas largas, enchendo seu vestido de linho e fazendo-o ficar mais saliente nas costas. Tudo contribui para dar à menina um aspecto de um pequeno anjo, com as asas já entreabertas e prontas para voar. Nas mãozinhas ela leva papoulas, flores de lis e outras florzinhas que crescem por entre os cereais, mas das quais eu não sei o nome. Ela vai indo e, ao chegar perto da mãe, dá uma corridinha, solta uma vozinha festiva e, com uma pequena rolinha, para o seu voo contra os joelhos da mãe, que se abre um pouco para recebê-la, enquanto que o trabalho que estava sendo feito é posto de lado, para acolhê-la sem que ela se machuque, e os braços estão estendidos para abraçá-la. Até aqui ontem à tarde e hoje de manhã, reapresenta-se e continua assim. Mamãe, mamãe, a pequena rolinha branca está agora no ninho dos joelhos maternos, com os seus pezinhos sobre a erva curta, o rostinho curvado sobre o colo materno, e não se vê nada mais além do ouro pálido dos cabelinhos sobre a nuca delicada, que Ana se curva para beijar com amor. Depois a pequena rola levanta a cabeça e oferece as suas florzinhas. Todas são entregues à mamãe. E para a oferta de cada flor, ela conta uma história que ela mesma inventou. Esta aqui, São Azul e Grande, é uma estrela que desceu do céu para trazer o beijo do Senhor para a mamãe. Aqui está, esta florzinha celeste, beija bem aí no coração e perceberás que ela tem o sabor de Deus. Agora esta outra é de um azul mais pálido, como são os olhos do papai. Tem gravado nas folhas que o Senhor quer muito bem ao papai, porque ele é bom. E esta aqui, tão pequenina, a única pequena que eu achei, é um miosotis. É que o Senhor fez para dizer a Maria que lhe quer bem. Estas vermelhas, sabe a mamãe o que são? São os pedaços da veste do rei Davi, molhadas no sangue dos inimigos de Israel e semeadas nos campos de luta e de vitória. Nasceram das fímbrias da heróica veste real, rasgada na luta pelo Senhor. Mas esta aqui,
tão branca e graciosa que parece formada com 7 taças de seda que olham para o céu, cheias de perfume, nasceu lá perto da fonte. Foi papai que a apanhou entre os espinhos. Foi feita com a veste de Salomão, quando no mês em que sua netinha tinha nascido, há tantos anos, oh, quantos anos antes. Na pompa da alvura de suas vestes, Salomão caminhou pelo meio da multidão de Israel diante da arca e do tabernáculo, alegrando-se pela nuvem que voltou a circundar a glória do Senhor, cantando o cântico e a oração de sua alegria. Eu quero ser sempre como esta flor, e como sabe o rei, eu quero cantar por toda a vida cânticos e orações diante do tabernáculo. E aí cessa de falar a pequena boca de Maria. Meu bem, como sabes estas coisas santas? Quem é que as diz a ti? O teu pai? Não sei quem é. Parece que eu as soube desde sempre. Mas talvez seja alguém que eu não vejo e que as diz a mim. Talvez um dos anjos que Deus manda vir falar aos homens que são bons. Mamãe, me conta as outras coisas. Ó minha filha, sobre que fato queres saber? Maria fica pensando, séria e recolhida como estava. Que bom teria sido que se tivesse feito no seu retrato naquela posição, para perpetuar aquela sua expressão. Sobre o rostinho infantil se refletem as sombras de seus pensamentos. Sorrisos e suspiros, raios de sol e sombras de nuvens, pensando na história de Israel. Depois ela escolhe. Conta-me aquela passagem de Gabriel falando a Daniel, na qual Cristo foi prometido. E ela fica escutando de olhos fechados, repetindo devagar as palavras que a mãe vai dizendo, como para se lembrar melhor delas. Quando Wanda termina, Maria lhe pergunta: quanto falta ainda para o Emanuel chegar? Cerca de 30 anos, querida. Mas quanto tempo ainda falta? Nesse tempo eu estarei no templo. Nesse tempo eu estarei no templo. Diz-me, se eu rezasse muito, dia e noite e dia, e quisesse ser só de Deus durante toda a vida, só para este fim, o Eterno não me faria graça de dar o Messias ao seu povo antes disso? Ana se apressou em acrescentar essas palavras, ao ver que se marejavam de lágrimas os cílios de ouro da sua menina. Não sei, querida. O profeta diz, 70 semanas. Creio que a profecia não erra. Mas o Senhor é tão bom que eu creio que se rezares muito, Ele te atenderá. O sorriso volta ao rostinho, que está levemente erguido para a mãe. E um raiozinho do sol está passando por entre 2 folhas de videira, fazendo brilhar as lágrimas do pranto, que já cessou, como se tivessem sido apenas gotinhas de orvalho pendentes de finos caules de musgo dos Alpes. Então eu rezarei e me farei virgem para isso. Mas sabes o que significa o que estás dizendo? Quer dizer, não conhecer o amor de homem, mas só o de Deus. Quer dizer, não ter outro pensamento senão do Senhor. Quer dizer, permanecer menina na carne e anjo no coração. Quer dizer, não ter olhos para outra coisa, mas só para olhar a Deus. Ouvidos só para ouvi-lo. Boca só para louvá-lo, mãos para oferecer-lhes hóstias, pés velozes para segui-lo, coração e vida para doar a ele. Bendita és tu, mas então não terás filhos. Tu que gosta tanto das crianças, dos cordeirinhos e das pombinhas. Sabes de uma coisa? Um filho para uma mulher é como um cordeirinho branco e todo encaracolado, é como uma pequena pomba com penas sedosas, boca cor de coral, que pode ser amado, beijado e ouvi-lo dizer, mamãe. Não importa, eu serei de Deus. No templo rezarei, e talvez um dia eu verei o Emanuel. A virgem que vai ser a mãe dele, como diz o grande profeta, já deve ter nascido, e já deve estar no templo. Eu vou ser companheira dela e sua serva, ó sim. Se por meio da luz de Deus eu a puder conhecer, eu quereria ser serva dela, daquela virgem bem-aventurada.
E depois ela traria o filho a mim e me levaria ao seu filho. E eu serviria a ele também. Pensa nisto, mamãe. Eu servindo ao Messias. Maria está dominada por este pensamento, que a sublima e a aniquila, ao mesmo tempo. Com suas mãozinhas cruzadas sobre o pequeno peito, com a cabecinha um pouco inclinada para a frente, e tomada pela emoção, ela parece já uma reprodução infantil da anunciação que eu vi. Ela retoma o assunto. Mas será que o rei de Israel, o ungido de Deus, me permitirá que eu sirva? Disso não tenho dúvidas, pois não diz o rei Salomão, 60 são as rainhas, 80 as outras mulheres, e as pequeninas serão sem número. Vê como no palácio do rei serão sem número as meninas virgens que servirão ao Senhor. Oh, estás vendo agora como devo ser virgem? Eu devo. Se ele por mãe que é uma virgem, isso é sinal de que ele ama a virgindade sobre todas as coisas. Eu quero que me ame como sua serva pela minha virgindade, que me vai tornar um pouco semelhante à sua mãe querida. Isto eu quero. Queria também ser pecadora, muito pecadora, se eu não temesse ofender ao Senhor. Diz-me, mamãe, pode-se ser pecadora por amor de Deus? Mas que é isso que estás dizendo, meu tesouro? Eu não te estou compreendendo. Eu quero dizer, pecar para poder ser amada por Deus, que se torna nosso Salvador. Salva-se quem se perdeu, não é verdade? Eu queria ser salva pelo Salvador, para ter o seu olhar de amor. Por isso eu queria pecar, mas não fazer pecado que desgoste a Ele. Como é que Ele pode salvar-me se eu não me perco? Ana fica atordoada, não sabe mais o que dizer. Mas o socorro vem de Joaquim, que acabou de chegar caminhando sobre a grama por trás da sebe de arbustos baixos. Ele tinha se aproximado sem fazer barulho. Ele te salvou antes, porque sabe que tu amas e queres amar somente a Ele. Por isso tu já estás redimida e podes ser virgem como quiseres, diz Joaquim. É verdade, meu pai. Maria se abraça aos joelhos do pai e olha para ele com as claras estrelas, que são seus olhos semelhantes aos do pai, e tão felizes por esta esperança que ele lhe está dando. É verdade, pequeno amor. Olha, eu vim a te trazer neste passarinho, que tinha acabado de dar o seu primeiro voo perto da fonte. Eu teria podido abandoná-lo, mas suas asas e suas perninhas, ainda fracas, não tinham forças para levantá-lo e sustentá-lo em um novo voo, nem para conservá-lo firme sobre as pedras cobertas de musgo escorregadio. Ele teria caído na água. Mas eu não fiquei esperando que isso acontecesse. Peguei-o e o trouxe para ti. Com ele farás o que quiseres. O fato é que ele foi salvo antes de cair no perigo, pois foi isso mesmo que Deus fez contigo. Agora diz-me, Maria, achas que eu amei mais ao pássaro salvando antes dele cair no perigo, ou eu o teria amado mais se o salvasse depois? Assim que o amaste mais, pois não deixaste que ele se machucasse caindo na água gelada. Deus te amou mais porque te salvou antes que tivesses pecado. Então eu também o amarei inteiramente de todo o coração. Passarinho lindo, eu sou como tu. O Senhor nos amou de modo igual, dando-nos a salvação. Agora eu vou te criar e depois te deixarei ir embora. E tu cantarás no bosque e eu no templo os louvores de Deus. E nós diremos, envia o teu prometido aos que o estão esperando. Ó meu papai, quando me levarás ao templo? Dentro em breve, minha pérola, mas não ficarás tristes por ter que deixar o teu pai? Muito, mas tu irás lá. E além disso, se não se ficasse um pouco triste, que sacrifício haveria? E tu te lembrarás de nós? Sempre. Depois da oração para que venha o Emanuel, rezarei por vós. Que Deus vos dê alegria e uma longa vida, até o dia no qual ele será Salvador. Depois eu direi a ele que vos tome consigo e vos leve para Jerusalém Celeste.
A visão termina para mim com Maria estreitada nos braços do abraço paterno. Jesus diz: já estou ouvindo os comentários dos doutores em suas ironias maliciosas, dizendo: como é que pode uma menina que não tem ainda nem 3 anos falar coisas assim? Isso é um exagero, e não reflete que me tornam monstruoso, alterando a minha infância, atribuindo-me a atos de adulto. A inteligência não se manifesta em todos do mesmo modo e na mesma idade. A Igreja marcou a idade de 6 anos como a idade em que começa a responsabilidade das ações. Porque essa é a idade na qual até um retardado é capaz de distinguir o bem do mal, pelo menos de modo rudimentar. Mas há crianças que muito antes são capazes de discernir, entender e querer, usando de uma razão já suficientemente desenvolvida. A pequena Imelda Lamartine, Rosa de Viterbo, Lene Orga, Nenolina, vos sirvam de base, ó doutores difíceis, para credes que minha mãe podia pensar e falar assim. Não se tem mais do que 4 nomes, por acaso, no meio de milhares de santas crianças que povoam meu paraíso. Depois de terem raciocinado como adultos sobre a terra, uma com mais, outras com menos idade. Qual é a razão? Um dom de Deus. Portanto, Deus o pode dar na medida que quiser, a quem quiser e quando quiser. A razão é uma das coisas que mais vos tornam semelhantes a Deus. Espírito inteligente e raciocinante. A razão e a inteligência foram graças dadas por Deus ao homem no paraíso terrestre, quanto elas eram vivas, junto com a graça ainda intacta, operando no espírito de nossos 2 primeiros pais. No livro de Jesus Barsinark está escrito: toda sabedoria vem do Senhor Deus, e sempre esteve com ele, mesmo antes dos séculos. Quanta sabedoria teriam então os homens se tivessem permanecido filhos de Deus? As lacunas em vossas inteligências são fruto natural do vosso decaimento da graça e da honestidade. Perdendo a graça, vós vos afastastes por séculos da sabedoria, como os meteoros que se escondem atrás de uma nebulosidade de muitos quilômetros. A sabedoria não chegou mais até vós com os seus nítidos fulgores, mas somente através de um nevoeiro, que as vossas prevaricações foram tornando cada vez mais graves. Depois veio Cristo e vos deu a graça, dom supremo do amor de Deus. Mas vós sabeis guardar esta gema tão límpida e pura? Não. Quando não a destruís com a vossa vontade individual de pecado, a sujais com contínuas culpas menores, as vossas fraquezas, as vossas simpatias para com o vício, e também aquelas simpatias que não chegam ainda a ser verdadeiros casamentos com o vício septiforme, mas são o enfraquecimento da luz da graça e de sua atividade. Depois tiveste séculos e séculos de corrupções para enfraquecer ainda mais a magnífica luz da inteligência que Deus havia dado aos primeiros, corrupções que se repercutem como nocivas sobre o físico e sobre a mente. Maria, porém, era não somente a pura, a nova Eva, criada de novo para a alegria de Deus. Era a super Eva, a obra-prima do Altíssimo, a cheia de graça, a mãe do Verbo na mente de Deus. O Verbo é a fonte da sabedoria, diz Jesus Barsinark. O filho, então, não terá posto a sua sabedoria sob os lábios da própria mãe? Se há um profeta foi-lhe purificada a boca com carvões ardentes, por que devia dizer aos homens as palavras que o Verbo, a sabedoria, lhe confiava? Não terá o amor a sua esposa ainda menina, mas que um dia iria trazer em si a palavra, a linguagem limpa e exaltada? Não terá este amor feito com que ela não falasse mais como menina, nem mais tarde como mulher, mas somente sempre como uma criatura celeste unida à grande luz e sabedoria de Deus?
O milagre não está em uma inteligência superior, demonstrada por Maria em sua idade infantil, como depois aconteceu comigo, mas o milagre está em poder conter em si a inteligência infinita que nela habitava, dentro dos diques preparados para não assombrar as multidões e não despertar a atenção satânica. Ainda voltarei a falar sobre este assunto, que reaparece sempre naquele lembrar-se de Deus, que é próprio dos santos. Maria é acolhida no templo, ela em sua humildade não sabia que era cheia de sabedoria. 30 de agosto de 1944. Vejo Maria caminhar entre o pai e a mãe, pelas ruas de Jerusalém. Os passantes detêm-se para olhar a formosa menina, toda vestida de um branco neve, coberta com um véu muito leve, que por seus desenhos de ramos e de flores, mais escuros por entre os pontos mais claros do fundo, parece-me ser o mesmo que Ana usou no dia de sua purificação, com esta diferença. Enquanto para Ana ele chegava só até a cintura, para a pequenina Maria desce quase até o chão, e a envolve em uma nuvem tênue e clara de uma extraordinária beleza. O loiro dos cabelos soltos sobre os ombros, ou melhor, sobre a graciosa nuca, transparece aqui e ali, nos pontos em que o véu não é adamascado, apresentando à vista apenas o fundo, que é quase diáfano. O véu está preso sobre a fronte por meio de uma fita de um azul muito claro, sobre a qual certamente, por obra da mamãe, estão bordadas a fio de prata pequenos lírios. O vestido de Maria, como eu disse, é alvíssimo, desce até o chão e os pezinhos mal se mostram, quando ela anda com suas sandalinhas brancas. Suas mãozinhas lembram duas pétalas de magnólia saindo das mangas largas. Fora o círculo azul formado pela fita, não se vê nenhuma outra cor, tudo é branco. Maria parece vestida de neve. Joaquim e Ana estão vestidos, ele com a mesma roupa da purificação e Ana, ao invés, com um vestido de cor violeta muito escuro. Até o manto que lhe cobre a cabeça é de um violeta escuro. Ela o traz caído totalmente sobre os olhos, dois pobres olhos de mãe vermelhos de tanto chorar, que não queriam ser vistos assim. Por isso choram sob a proteção do manto. Essa proteção serve por causa dos transeuntes e também por Joaquim, que, embora tenha sempre olhos serenos, hoje eles estão avermelhados e opacos de lágrimas. Ele caminha muito encurvado debaixo do seu véu, colocado como um turbante, com as beiras laterais descendo ao longo do rosto. Joaquim agora está realmente envelhecido. Quem o vê deve pensar que ele seja o avô, talvez até bisavô daquela pequenina que leva pela mão. O sofrimento por ter que separar-se dela faz com que o pai ande como que arrastando os pés, desanimado em todos os seus movimentos e modos, o que o faz ficar 20 anos mais velho. Seu rosto parece o de uma pessoa doente, além de envelhecido, tão grande é o grau de seu cansaço e de sua tristeza, e sua boca está com um leve tremor por entre duas rugas ao lado do nariz, mais acentuadas hoje. Os dois estão procurando esconder o pranto, mas se o podem esconder para muitos, não o escondem de Maria, que pelo seu pequeno tamanho pode ver, olhando de baixo para cima. E levantando a cabecinha, olha uma vez o pai, outra vez a mãe. Eles se esforçam para sorrir a ela, com um tremor na boca, aumentando o aperto de suas mãos sobre a pequenina mão. Cada vez que sua filhinha olha para eles sorrindo, eles devem ficar pensando, aí está. É esta uma vez a menos que vemos este sorriso. Vão andando bem devagar, parecem querer que aquela sua viagem dure o mais possível. Tudo serve de motivo para mais uma parada, mas afinal, uma estrada, uma hora tem que acabar. E já está quase no fim. No ato deste último trecho da estrada, que vai subindo, estão os muros que rodeiam o templo. Ana solta um gemido e aperta com mais força a mãozinha de Maria. Ana, querida, eu estou contigo. Assim diz uma voz que vem da sombra de um arco baixo que se projeta sobre o cruzamento.
Isabel, que com certeza a estava esperando, se aproxima dela e a aperta o coração, vendo que Ana está chorando, lhe diz: Vem, entra um pouco nesta casa amiga, depois iremos juntos. Zacarias também está aqui. Entram todos em uma morada baixa e escura, na qual se vê o clarão de um grande fogo. A dona da casa deve ser amiga de Isabel, mas para Ana é estranha, e então se retira dali delicadamente, deixando os recém-chegados mais à vontade. Não pense que eu esteja arrependida ou esteja dando o meu tesouro de má vontade ao Senhor, explica-lhe Ana entre lágrimas. Mas o coração, ó como meu coração está doendo, o meu velho coração que vai voltar para aquela solidão do que não tem filhos. Se pudesse sentir o que estou sentindo, eu compreendo, minha querida Ana, mas tu és boa, Deus te confortará em tua solidão. Maria rezará pela paz de sua mamãe, não é mesmo? Maria acaricia as mãos maternas e as beija, e as passa em seu rosto para ser acariciada, enquanto Ana aperta entre as suas aquele rostinho e o beija repetidamente, e não se sacia de beijá-lo. Entra Zacarias e saúda aos justos a paz do Senhor. Sim, de Joaquim. Suplica para nós a paz, pois as nossas entranhas estão trêmulas ao fazermos nossa oferta, como deviam estar as entranhas de nosso pai Abraão quando subia ao monte. Só que nós não encontraremos outra oferta para darmos no lugar desta. Também não quereríamos fazer isso, pois somos fiéis a Deus. Mas estamos sofrendo, Zacarias. Sacerdote de Deus, procura compreender-nos e não fiques escandalizado conosco. Nunca, pelo contrário, vossa dor, que sabe não passar além do permitido e leva-nos à infidelidade. Serve para mim até como um exemplo de amor ao Altíssimo. Mas tende coragem, Ana, a profetisa, tomará muito cuidado desta flor de Davi e de Arão. Neste momento, ela é o único lírio de sua estirpe santa que Davi ainda tem no templo, e cuidaremos dela como de uma pérola real. Visto que os tempos vão chegando ao fim, as mães da estirpe deveriam consagrar suas filhas ao templo, dado que há de ser de uma virgem da estirpe de Davi que nascerá o Messias. No entanto, por um relaxamento na fé, os lugares das virgens estão vazios. São muito poucas no templo e nenhuma da estirpe real, depois que Sara, a esposa de Eliseu, saiu para se casar há 3 anos. É verdade que ainda faltam 6 lustros para o fim, mas ainda bem, esperemos que Maria seja a primeira de muitas outras virgens da estirpe de Davi diante do sagrado véu. E depois, quem sabe? Zacarias não diz mais nada, mas pensativo olha para Maria e depois retoma o assunto. Eu mesmo velarei por ela, sou sacerdote, e lá dentro tenho as minhas funções, e no desempenho delas cuidarei deste anjo. Isabel também virá muitas vezes se encontrar com ela. Oh, de certo, eu tenho tanta necessidade de Deus, e virei dizer isso a esta menina, para que ela o transmita ao Eterno. Ana se sente reanimada. Isabel, para aliviá-la ainda mais, lhe pergunta: Esse não é o teu véu de esposa? Ou será que o fizeste de um novo linho? É aquele mesmo, eu o consagro com ela ao Senhor. Já não tenho mais aquela vista boa, depois as riquezas estão muito diminuídas pelos impostos e pelas desventuras. Nem eu podia estar fazendo pesadas despesas. Tomei as providências necessárias só para um bom enxoval durante o tempo que vai passar na casa de Deus. E para depois, pois penso que não serei eu quem vai vestir para as núpcias. Mas quero que tenha sido a mão de sua mamãe, ainda que feia e imóvel, a preparar-lhe para as núpcias, fiando os linhos e as vestes de esposa. Oh, por que ficar pensando essas coisas? Eu estou velha, prima, nunca me senti assim como agora que estou passando por esta dor. As últimas forças de minha vida foram dadas a esta flor, quando a trouxe comigo, quando a alimentei e agora que estou nas últimas, estou sentindo a dor de perdê-la, o que vai acabar com minhas forças. Não digas uma coisa dessas, pensa no Joaquim. Tens razão, procurarei viver para o meu homem. Joaquim fez como se não tivesse ouvido, atento como estava em ouvir Zacarias. Mas bem que ele ouviu e dá um forte suspiro com os olhos marejados e lágrimas. Estamos entre a terça e a sexta horas.
e a 6 horas. Acho que seria bom irmos andando, diz Zacarias. Levanta-se todos para colocarem-se os mantos e partirem. Mas antes de saírem, Maria se ajoelha sobre a soleira, de braços abertos. É um pequeno querubim que implora: Pai, mãe, dai-me a vossa bênção. A pequenina é forte, não chora, mas seus lábios tremem e a voz entrecortada por um interno soluço tem mais do que nunca o som do gemido trêmulo da rolinha. Seu rostinho está mais pálido e seus olhos têm aquele olhar cheio de uma resignada angústia que parece sempre mais forte até provocar-nos um profundo sofrimento. Este olhar só o verei de novo no Calvário e junto ao sepulcro. Seus pais a abençoam e beijam, 1, 2, 10 vezes. Não sabe saciar-se. Isabel chora silenciosamente. E Zacarias, por mais que não queira demonstrá-lo, está comovido. Sai Maria entre o pai e a mãe como antes, na frente. Vão Zacarias e a mulher. Ei-los dentro dos muros do templo. Vou ao sumo sacerdote. Vou subir até o grande terraço. Atravessam 3 pátios e 3 átrios sobrepostos. Chega aos pés do grande cubo de mármore coroado de ouro. Cada cúpula convexa com uma enorme laranja está brilhando agora ao sol, cujos raios incidem perpendicularmente sobre o vasto pátio que circunda a majestosa construção, ocupando toda a ampla esplanada, abrangendo a escadaria que conduz ao templo. Só o pórtico que fica à frente da escadaria está na sombra, tornando a alta porta feita de bronze e ouro ainda mais escura e majestosa, rodeada de muita luz. Maria parece ainda mais ser feita de neve quando anda ao sol. Agora ela está aos pés da escadaria, entre o pai e a mãe, como devem estar batendo os coraçãozinhos dos 3. Isabel está ao lado de Ana, mas a um meio passo atrás. Um toque de trombetas de prata e a porta girando sobre as dobradiças parece produzir um som de cítara, ao correr sobre as esferas de bronze. Pode-se ver ainda o interior com suas lâmpadas lá no fundo e o cortejo que vem saindo do interior. É um cortejo pomposo, como um soar das trombetas de prata, nuvens de incenso e muitas luzes. Eis do que chega à soleira da porta. O sumo sacerdote parece vir à frente, e um ancião cheio de majestade, vestido de linho finíssimo, tendo sobre o linho uma túnica mais escura, além de linho sobre a qual traz uma espécie de casula, um paramento multicolor, parecido com a planeta e as vestes dos diáconos. Nas suas vestes, as cores púrpuras e ouro, roxo e branco se alteram, e brilham como pedras preciosas ao sol. 2 gemas verdadeiras brilham ainda mais vivante sobre os ombros. Também parece ser 2 fivelas em seus engastes preciosos. Sobre o peito de uma larga placa reluzente com pedras preciosas presas com uma corrente de ouro. Há ainda pingentes e ornamentos vários que reluzem na barra da túnica curta, enquanto o ouro lhe resplende sobre a fronte por cima da cobertura da cabeça, fazendo lembrar os padres ortodoxos da mitra que eles usam em forma de cúpula, diferente da católica, que tem uma ponta. O solene personagem avança sozinho, até o começo da escadaria, exposto ao brilho do sol que o torna ainda mais esplêndido. Os outros, numa fila em semicírculo, o esperam do lado de fora da porta, à sombra do pórtico. À esquerda, há um grupo de meninas vestidas de branco, em companhia de Ana, a profetisa, e outras anciãs que certamente são mestras. O sumo sacerdote olha para a pequena e sorri. Ela deve estar lhe parecendo muito pequena, ainda mais aos pés daquela escadaria que parece digna de um templo egípcio. Ele eleva os braços em oração. Todos abaixam a cabeça como que aniquilados diante da majestade sacerdotal que está em comunhão com a majestade eterna. Depois chegou a hora. Ele faz o sinal a Maria. E ela se separa da mãe e do pai e sobe. Vai subindo como se estivesse fascinada. Ela sorri. Está sorrindo agora já à sombra do templo onde desce o véu precioso. Já está no alto da escadaria aos pés do sumo sacerdote, que lhe impõe as mãos sobre a cabeça. A vítima é aceita.
Que hóstia mais pura terá tido algum dia no templo? Depois o sumo sacerdote se volta até a porta do templo, conservando a mão sobre o ombro dela, como para conduzir a cordeirinha sem mácula ao altar. Antes de fazê-la entrar, lhe pergunta: Maria de Davi, sabes qual é o teu voto? Ao sim, alto e claro, como que ela lhe responde, ele exclama: Entre então, caminha em minha presença e ser perfeito. Maria entra, pois, e a sombra a faz desaparecer, enquanto o grupo das virgens e das mestras e depois os de levitas a escondem cada vez mais até separá-la. Acabou-se. Agora a porta também gira sobre suas dobradiças harmoniosas. Uma pequena fresta permite ainda que se veja o cortejo, que se vai encaminhando para o santo. A fresta torna-se apenas um fio, já não se vê mais nada. A porta então é fechada. A última acorde das dobradiças sonoras responde o soluço de dois velhinhos e um único grito: Maria, minha filha. Depois, dois gemidos, um que chama o outro, Ana, Joaquim, e terminam dizendo: Demos glória ao Senhor, que a recebe em sua casa e a conduz pelo seu caminho. E tudo termina assim. Jesus diz: O sumo sacerdote havia dito: Caminhe em minha presença e ser perfeita. Ele não sabia que estava falando a mulher que era inferior em perfeição só a Deus. Mas ele falava em nome de Deus e por isso sua ordem era sagrada. Sempre sagrada, especialmente quando dada aquela que é cheia de sabedoria. Maria havia merecido que a sabedoria fosse ao seu encontro, mostrando-se primeiro a ela, porque desde o começo de sua vida tinha ficado vigiando a sua porta, desejando instruir-se por amor. Quis ser pura para conseguir o perfeito amor e merecer ter a sabedoria por mestra. Em sua humildade, não sabia que a possuía desde antes de nascer e que sua união com a sabedoria não era outra coisa senão a continuação das divinas palpitações do paraíso. Ela nem podia imaginar isso. E quando no silêncio do coração Deus lhe dizia palavras sublimes, ela humildemente pensava que fossem pensamentos de orgulho, e elevando a Deus seu coração inocente, suplicava: Tem piedade de tua serva, Senhor. Ó, é bem verdade que a verdadeira sábia, a Virgem Eterna, teve um só pensamento desde a aurora do seu dia: dirigir a Deus o seu coração desde a manhã de sua vida, estando atenta à vontade do Senhor, orando diante do Altíssimo, pedindo perdão pela fraqueza do seu coração, com sua humildade lhe sugeria, sem saber que estava antecipando os apelos de perdão que haveria de fazer pelos pecadores, aos pés da cruz em companhia de seu filho quase morto. Quando, pois, o Senhor quiser, ela ficará cheia do espírito de inteligência, compreendendo então sua sublime missão. Por enquanto não é senão uma pequenina que na sagrada paz do templo abraça, tornando mais estreitos com Deus os laços de seus colóquios, de seus afetos e de suas recordações. Isto é para todos. Maria, para ti, pequena Maria, mas para ti, pequena Maria, não terá nada em particular para dizer-te teu mestre? Caminha na minha presença e, portanto, ser perfeita. Modifico ligeiramente a frase sagrada, fazendo dela uma ordem para ti. Ser perfeita no amor, na generosidade, no sofrer. Olha uma vez mais para minha mãe e medita sobre aquilo que tantos ignoram ou querem ignorar, porque a dor é uma matéria por demais dura para o seu paladar e seu espírito. A dor, Maria teve-a desde as primeiras horas da vida. Ser perfeita assim era possuir uma sensibilidade também perfeita. Portanto, mais aguda ainda devia ser o seu sacrifício, sendo então mais meritório também. Quem possui pureza, possui amor. Quem possui amor, possui sabedoria. Quem possui sabedoria, possui generosidade e heroísmo, porque sabe o motivo pelo qual se sacrifica. Eleva para o alto teu espírito
Mesmo quando a cruz te perturba, te estralhaça, te mata, Deus está contigo. Fiat.